Bom, gente, agora nós colocamos passo a passo, fizemos na primeira aula aqui um apanhado geral dos acontecimentos da grande tribulação, na primeira parte e na segunda. Agora nós vamos ver passo a passo o que significa cada selo e o que significa cada taça e cada trombeta, tá? Isso aí vocês têm na apostila, mas vocês estão vendo aqui nesse gráfico que nós estamos aqui, ó, na era presente, né, na presente era, aguardando o arrebatamento que vai iniciar a grande tribulação. Vocês estão vendo aquela régua de cima? Que nós temos duas divisões ali: tribulação e grande tribulação. Por quê? Tribulação e grande tribulação. Eu brinco dizendo que na tribulação o bicho vai pegar, e na grande tribulação a cobra vai fumar, vai piorar. Então, o que vai dar início a esse período da tribulação, da grande tribulação, é o arrebatamento da igreja. O que vai dar final, término desse período da tribulação, a grande tribulação, é a volta de Cristo. Então, Jesus virá em duas fases. Aqui, para arrebatar a igreja, ele virá de forma invisível lá nos ares. Ele virá para buscar a igreja. No final da grande tribulação, ele virá de forma visível. A Bíblia fala que todo olho verá, principalmente aqueles que o transpassaram. Quem foi que os transpassaram? O judeu. Então, na forma invisível, ele virá para buscar a igreja. Na forma visível, ele virá com a igreja para travar a batalha da Armagedon e encerrar a grande tribulação e dar início ao milênio. Certo? Então, vamos aqui passo a passo. Vocês estão vendo essa foto aqui? É chamado o tropel de Apocalipse, os 4 cavaleiros de Apocalipse, que são os 4 primeiros seres, tá? Então, a gente fala que isso aqui são os juízos de Deus sobre a terra. Então nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 6, até o início do capítulo 7, e depois do capítulo 8. Então isso aqui acontecerá na primeira metade da tribulação. O primeiro selo, deixa aberto Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo que vai ser aberto é o cavalo branco, que representa o falso Cristo ou o anticristo. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Quem pode ler? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a vencer. Então, não fala quem é o vencedor, como vencedor, determinado a vencer. Então, nós entendemos que esse cavalo branco é o anticristo, certo? Abre-se o segundo selo, vai aparecer o cavalo vermelho, simboliza a guerra. Versículos 3 e 4, quem pode ler? Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venham. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E ali foi dada uma grande espada. Isso. Então, segundo cavalo, cavalo vermelho, guerras que acontecerão. Abre-se o terceiro selo e vê o cavalo preto, que é a fome. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Nós temos aí, ó, preto, vermelho e branco. A gente lembra de salve o tricolor paulista. As Coríntias também. Então, aí vai falar. Você não acabei de falar, né? Aí a gente pensa no lado bom. Só que aqui o contexto é o lado ruim, é o lado do outro salve. Salve o Corinthians. Aí você fala assim, veio como vencedor, mas não é, né? Versículos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem então e pararei
E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinde dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Veja aí, gente, a fome e o preço exorbitante. Trigo, né? O cara, um dia seria uma diária, um denário. O camarada trabalhava um dia todo para comprar 1 quilo de trigo, né? Naquele tempo a cevada era mais barata que o trigo, né? Ou trabalhar um dia todo para comprar 3 porções de cevada, né? Hoje, não sei se a cevada está mais cara que o trigo por causa da cerveja. Mas veja como é que vai ficar as coisas, né? Então, chegando lá. Ô, pastor, só voltando no cavalo branco, rapidinho, as Olimpíadas de Paris repercutiu muito na internet por conta do cavalo, né? Com um rapaz acima lá, produziu muito acerca desse cavalo branco, né? Muito se falou disso. O que o senhor acha? Então, eu Não sei se o senhor chegou a... Não vi essa parte, mas eu li os comentários. E não foi só isso, mas agravante a mesa da ceia com os movimentos inclusivos, isso aí foi um absurdo. Então por isso que eu falo que Jesus está voltando, assim como foi nos dias de Noé, nos dias do Filho do Homem. Então tudo isso tem um prenúncio. Tem até gente que acha que o anticristo é o Macron, né? Já ouviram falar isso? Tem uns que acham que é o genro do Trump, né? Os Então, tem uns que acham que é Alexandre de Moraes. Teve também no final da Olimpíada que teve aquele formato geográfico do alto, parecia o mapa mundi e o ser brilhante descia bem no centro. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a ver cada coisa. Lembra da Olimpíada da Rússia? Qual foi o mascote da Olimpíada da Rússia? Um urso, até chorar. Se você ler um animal lá em Daniel, vai falar sobre o urso. E qual era a sigla da Rússia antes? Só colocar o sério, União da República Socialista Soviética, né? Se fragmentou, ficou agora a Rússia, né? Então tem essas coisas que a gente começa a ler o livro de Daniel, depois Ezequiel também, e vamos ver que tem a ver com essas coisas que estão acontecendo. A gente não pode dogmatizar que as pessoas começam a ver demônio em tudo, começam a ver anticristo em tudo, né? Então, mas a preparação está aí, a qualquer momento pode aparecer. Então, eu acho que nós nunca tivemos tão perto da volta de Jesus como agora, gente. As coisas mudaram assustadoramente, uma velocidade fantástica nessa era da internet, a inteligência artificial, essas coisas virtuais, está demais. Eu falo assim, eu vivo numa geração, parece que agora eu sou um dinossauro. Eu fui na reunião do meu neto, que está na 5ª série. Eu estava vendo as coisas e falei, meu Deus, como é que está? A professora mesmo falando, olha, teve lá o Saresp, mas eu acho que eles não foram tão bem, porque o que pediram, eles não vivem mais a realidade. Pediram para eles fazerem conta de valor de coisas de mercado. Eles já nem vão, tudo às vezes pede pela internet, quase não vai fazer compra com os pais, cada vez eles vivem outra realidade. E é verdade. E eu fiquei vendo a questão do ensino, como é que está precário. Eu vi o meu neto e falei assim, como é que está escrevendo mal, errado, e a professora nem corrige. Aí fala que é o construtivismo. Mas eu falo, não, isso aí é destrutivismo. O meu neto escreveu lá, importância, N, C, cedilha, IA. E ela não corrigiu, eu não estava certo. Fala, aquilo para mim tem importância, para ela não tem, né? Mas importância está escrito errado. Aí colocar a frase no plural, estava lá assim, o Brasil vai, a equipe do Brasil vai trazer medalha das Paralimpíadas, né? Aí o neto colocou, as equipes dos Brasilos vão com M trazer medalha das Paras, depois Olimpíadas. E a professora não corrigiu. Eu vejo
A que ponto nós estamos? Né? Totalmente desconstruídos os valores. Mas A aí, professora mesmo ficou falando assim, olha, Rio Pedro fica assim, do jeito deles, falar alguma coisa para eles, não é a realidade deles. Fala, mas pastor. eu fico indignado, pastor. Eu acho que vocês vão concordar, a gente vê comerciais, aproveitando esse momento político, certos professores, não, mas é que eles não estão interessados, por isso não ajudam, mas olha o senhor falando. Eles mesmos não corrigem. Aí é o futuro do seu neto e dos filhos da gente, amanhã na área profissional, vai ficar como? E aí eu fico de mãos atadas porque ele é meu neto, não é meu filho, que estivesse em casa sentado. Fica aqui, ó. Aqui tá errado, vou corrigir. A caligrafia horrível. Porque eles não escrevem mais, é tudo, né? Tic, tic, tic. E Quando nós estudávamos, nós tínhamos cadernos de caligrafia, aprendíamos a fazer letra cursiva, letra bastom, letra técnica, né? Hoje não sabe o que é isso. é que se errou para. Aí ela falou assim, mamãe estava reclamando da filha, a professora falou assim, olha, eu não posso explicar para eles o que é regra de 3 simples, que eles não vão entender. Eu tenho que falar outra coisa. Veja que estilo de educação que nós estamos hoje. Eu fui falar para os alunos, eu falei, essas palavras são palavras homônimas, homófonas, homônimas, homógrafas. Está falando linguista aí, mas... Universitários. Eu falo, não são mais universitários, são universitários. Porque eu aprendi o que eram palavras homônimas, homófonas e homógrafas na 6ª série. Hoje até vocês ficam perdidos, não sabem mais, a gente não sabe mais o que é isso. Eu vou levar seus universitários lá para a Federal, vou falar amanhã. Precisa, né? Então, aí eu vejo, aí os camaradas se colocam, né? Para falar, eu quero cumprimentar a todos, a todas E a todos. Que besterol! Se você está se dirigindo a uma plateia mista, é todo mundo masculino, a todos, Mas você fala mudaram até todas. o hino nacional já. Tu viu? Os filhos dessa parte. Primeiro que todos não existe. E depois você não precisa. Dois eram, não tinha que ainda não, pastor. Não, Que mundo você vive? Que mundo Eu não vivo em terra, cara. Eu não tenho esse tempo. Então veja esses Como você conceitos que disse, estão mudando. Nós estamos perdidos. Eu falo que isso é o desconstrutivismo. Estamos desconstruindo os padrões de educação de família, que não ensinam mais as coisas hoje. O meu filho, quando estava na escola, graças a Deus, pegou uma professora, quando ele saiu para ir para o primeiro ano, ele já saiu alfabetizado. Agora você pega uma escola dominical, adolescentes que mal sabem escrever nome, não sabem ler. Por quê? As escolas não estão mais aí. Os professores já não dão mais conta. É difícil. Foi sutilmente, né, pastor? A mudança da educação no Brasil vem acontecendo sutilmente. E os pais são culpa disso, parte parcela dessa culpa, porque deixaram na mão do Estado. Não vão nas reuniões, quando vão, ficam lá. E faz o que o pastor falou. Como eu também vejo sempre. Não olha os cadernos das crianças. A mãe, os pais não acompanham. E aí? E as crianças ficam perdidas com isso. Vai falar sobre verbos, né? O que é pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, não sabe. Eu vejo lá perto aqui da casa da minha mãe, até aqui perto da rua aqui, que tem essa presença, a senhora conhece, que ela dava de reforço, sempre por ver os pais Reforço dava de com 2S. reforço. Reforço com 2S ainda, né? Eu mando com aula de reforço, entendeu? Uma hora de reforço já. Porque eu já vi uma placa assim, eu falei, meu Deus, eu não vou. Aqui dá C com 2S. Aula de reforço. Isso que é reforço, hein? Meu Deus! Eu não quero esse reforço. Tá bem reforçado. Veja, Júlio, quando nós chegamos. É o apocalipse. Tu vê cada frase, cada placa que você olha na internet, fica perdido. Pinta-se casa a domicílio. Oh, meu Deus, tu vai trazer a casa para pintar, tem que ser. Realmente, os pais estão certos, estamos na tribulação. Eu posso, eu não posso. Tá vendo? A coisa começou branca, já ficou vermelha, ficou preta. Depois a gente fica amarelo. Veio o cavalo amarelo que é a morte, a
a morte da educação, a morte do ensino, a morte do ser humano, a morte da família, é tudo. Mas vamos lá, Apocalipse 6, nossa aula é escatologia, não é política peterdária. Vamos lá, companheiros. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, adiante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, voltando um pouquinho atrás, quando estava no Conselho Tutelar de Santos, aí houve uma suposta denúncia lá dos conselhos, né? Aí a líder lá do CBDCA mandou lá um e-mail para a gente, né? E nessa época eu era o secretário lá, dizendo: olha, o que está acontecendo? O município está reclamando, dizendo que toda vez que liga para ir, nunca é atendido. E não era verdade, porque o nosso conselho lá da Zona Oeste era o que mais atendia, o que mais fazia, o que mais produzia. E aí eu, na qualidade de secretário, fui responder, né, aquilo aí, e eu relatei os fatos que aconteceram e falei: e quando se diz toda vez e nunca, isso caracteriza-se uma hipérbole. Aí quando o camarada lá deu: ó, pastor, que palavra bonita, né? Mas não sabia o que era isso, né? Mandei para lá, olha, eu nunca mais perturbou, né? Não quis mais me hiperbolar, né? Nem sabe às vezes o que é isso. Eu falei isso não querendo esbanjar, porque estava dando aula de hermenêutica, eu conheço a figura de linguagem chamada hipérbole, é uma maneira exagerada de expor os fatos. Mas veja a que ponto uma pessoa que é presidente de uma instituição nem conhece essas palavras. Nós vimos aí, gente, o cavalo amarelo morre, muita gente vai morrer por conta disso, né? Bom, esses 4 primeiros selos, que a gente fala que é o troféu de Apocalipse, são os 4 cavaleiros de Apocalipse. Antigamente tinha um bom livro, eu não sei se é o Gordon Lindsay, um escritor que trabalhava bastante com escatologia na época, meados de 80, década de 80. E ele tinha um livro chamado Troféu de Apocalipse. Depois abre o 5º selo, que eu falo que eu gosto dessa parte aqui, ó, em que João tem a visão das almas dos mártires da grande tribulação. Veja lá, versículo 9 a 11 do capítulo 6. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Está vendo? Veja que isso aqui é um texto clássico para defender a teoria de que haverá salvação, conversão na grande tribulação. Que existe um grupo de estudiosos que disse não. Eu ouvi um camarada e falei: poxa, então você ainda não leu aí o 5º selo. Veja, João vê, tem essa visão e fala, né, até quando vai vingar a nossa morte? Que morreram por causa da palavra, que foram fiéis. E eu gosto quando ele fala: até quando, ó justo e verdadeiro dominador. Ele está dizendo: ó, o cordeiro realmente é o justo e verdadeiro, porque o que está lá não é o verdadeiro, não é justo. E aí o cordeiro fala: aguarde até completar o número dos conservos, ainda vai morrer mais gente, porque está levando a sério a palavra do Senhor. E aí vem o 6º selo, vai acontecer esse caos astronômico, versículos 12 a 17. Quem pode ler? Observei quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes. Como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho,
e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Isso. Vocês perceberam, gente, que nós não chegamos no sétimo selo. Mas o sétimo selo é apenas a preparação para as trombetas. Mas se nós olharmos tudo isso aqui, isso dá margem até para uma suposta teoria de que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação ou após. Porque as pessoas falam assim: olha, já tem um bocado de falsos cristos aparecendo aí, um bocado de hereges. Porque tem gente aparecendo dizendo que é Jesus, tem um colombiano dizendo que é Jesus, que já apareceu. Tem o Inri, lembra? O Inri dizendo que é Jesus. E esse camarada escolheu o nome certo, Inri. Mas ele disse que é Jesus. Então eu quero falar, não, os falsos cristos já apareceram. Guerra, está tendo guerra direto. Fome, gente. Tem fome no Brasil. Morte, o que tem de morte? E aí fica, e as almas dos mártires? Aí as pessoas falam, não são da grande tribulação, são os mártires das igrejas perseguidas nesses países aí que estão. É a tese que eles defendem. Vários lugares a lua já ficou vermelha, queda de meteoro, de estrela. Então é um pouquinho, mas o próprio Jesus falou que isso é apenas o princípio das dores. Ainda não é. Fala aí. Não, só eu acompanho um pastor, eu vou até citar o nome dele, é o pastor César Cavalcante. Ele faz muitos debates e ele citou lá algumas coisas, eu até anotei, até ia perguntar para o senhor. O próprio pós-tribulacionista, ele afirma o seguinte: a igreja sempre sofreu perseguição. E o segundo ponto que ele defende: a Bíblia adverte sobre a apostasia nos últimos tempos. E o terceiro aqui é que ele fala que a Bíblia promete livrar a igreja da ira vindoura. Então, assim, eu não sou pós-tribulacionista, eu creio no pré e sou pré. Mas esses argumentos que ele usa, se uma pessoa que não consegue ter essa visão que nós temos, porque eu entendo também que essa visão pré-tribulacionista, ela é mais ligada à letra, ao estudo, e também muito por parte da nossa fé, da redenção, pela nossa conduta. Mas ele falando essa questão que a igreja sempre sofreu perseguição, a Bíblia adverte sobre a apostasia, dá a entender que, de alguma certa forma, assim, para mim, faz um pouco de sentido o pós-tribulacionista. Faz, gente. O pós-tribulacionista é bem veemente nas suas colocações, nos seus argumentos, muito mais do que o método e que o meso. Certo? Agora, quando eu entrar nessa parte para defender e colocar, na apostila vocês vão ver que nós temos todas as teorias. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que João, o Espírito fala assim, escreve as coisas que são, as que estão acontecendo, as que iam de vir. Então coloca Apocalipse em 3 estágios, passado, presente e futuro. E quando a gente começa a ler Apocalipse, parece que é um filme que ele vai falar, depois dessas coisas vir, depois dessas coisas. Até o capítulo 3 a gente vê a igreja, do capítulo 4 em diante não vê mais a igreja em Apocalipse. E aí quem defende o pós-tribulacionismo, ele é um pouco dispensacionalista, que acredita que as 7 igrejas não são igrejas reais, geográficas, históricas, né? E contextuais, mas são históricas. E aí fala sobre essa questão. Para uma igreja desse tipo, cara, vou te livrar da grande tribulação que é de vir. Aí eles colocam isso como se fosse uma igreja de dispensação. E a gente vai ver que as igrejas do Apocalipse não são dispensacionalistas. Eram igrejas históricas, geográficas e tempo do tempo mesmo. E a gente estuda porque cada apresentação de Jesus e cada argumento e promessa tinha a ver com o contexto geográfico e histórico daquela igreja, daquele local.
E aquelas igrejas existiam, estavam lá. Então a gente precisa ver isso. Mas quando a gente, mais à frente na apostila, eu vou colocar os argumentos passo a passo. Depois tem uma parte da apostila que nós vamos colocar os eventos cronológicos, tudo que vai acontecer em ordem cronológica. E até mesmo para defender a tese do pré-regulacionista, tá, gente? Mas, como eu falei, a gente olha aqui e fala assim, olha, da margem, essa margem até mais para Neto, que vai ter a primeira parte, a igreja vai ser arrebatada, que depois que começa, que o bicho vai pegar, né? Porque até então aí, né, o bicho está pegando, a cobra não fumou ainda. Aí vem o 7º selo, que é o silêncio, preparação para as trombetas, que é Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. Vamos lá. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Tá vendo? Como eu falei, brincando, não tem pentecostal nem mulher no céu nesse período aí. 30 minutos de silêncio. Brincadeira, vamos lá. Tem que ficar quieto, só tem um desse de mulher. A gente fala, Até qual, cara? Até qual que é? Vai. Depois dessa, ele quer até Vai. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Até aí, tá vendo? É preparação, abriu o 7 selo, agora é preparação para 7 trombetas. E aí vai começar o segundo período da grande tribulação, tá? Então o 7º selo é só o silêncio e a preparação para o que há de vir. E aí nós temos aqui esse outro gráfico para vocês entenderem, gente. Olha lá em cima, ó, arrebatamento, volta de Cristo, e aqui embaixo vocês estão vendo a igreja, e aqui, ó, foguinho e fogão, né? Metade de tribulação e, como eu falo, na primeira parte o bicho vai pegar e outra cobra vai fumar. Bom, estamos lá, nós estamos aqui na presente era. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai ter a tribulação dividida em tribulação e grande tribulação. Jesus volta para a igreja para estabelecer o milênio. E como é que vai ser aqui na terra? Vamos lá. Os eventos. Quando a igreja for arrebatada, no poder do Espírito Santo, vai começar aqui o período da grande tribulação. Nós vamos mostrar por que nós acreditamos. Porque vocês vão encontrar professores estudiosos defendendo de que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E nós vamos explicar por que não acreditamos nisso. Aí, ó. O Espírito Santo vai apenas mudar a atuação na terra e não ser tirado. Por quê, gente? Primeiro, haverá salvação na grande tribulação. E se tem crente lá, tem que ter o Espírito Santo. Quando a gente vê a salvação completa em Efésios, é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O crente, quando é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. E vocês verão que durante aqueles demônios infernais, eles não vão mexer quem tem selo do Cordeiro. Que selo é esse? É o selo do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo é da mesma forma como o Pai. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. O Espírito Santo também é onipresente, onipotente e onisciente. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então ele não vai ser poder removido da terra. Aí as pessoas falam, não, mas no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Tinha. Ele agia diferente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparecia esporadicamente e não habitava na pessoa, habilitava. Deu poder para Sansão, deu poder para Davi, para profetizar, até para Saul profetizar, temos profetas. No Novo Testamento, o Espírito Santo, além de habilitar, ele habita no crente. E na grande tribulação, ele não vai trabalhar na questão do mundo, porque a função do Espírito Santo em relação ao mundo é como está lá em João 16, convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O mundo já está convencido. Não vai precisar dessa atuação do Espírito Santo. Certo? Mas quem se converter, vai ter o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está lá. Ele vai mudar apenas a maneira de atuar. E aí nós vamos ver o texto aqui. Satanás vai poder agir livremente dentro dos limites estabelecidos por Deus, tá, gente? Isso nós vamos encontrar
sobre essa questão da igreja ser arrebatada e começar a grande tribulação, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, aqui está o versículo 7 e 8, mas vamos ler do 1 até o 11, para vocês entenderem. Alguém está entendendo? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Paulo vai falar da vida de Jesus, é aí porque também os pós-tribulacionistas se pegam nisso. Mas Paulo está falando, usando outra palavra sobre a vida de Jesus, está usando parousia, é a vinda física de Jesus aqui na terra, vinda visível. Na apostila eu coloco essas duas posições. Quem pode ler? Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele. Vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa dessa profecia. Palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor não tivesse chegado. Dá uma parada aí, gente. Paulo escreve isso porque surgiu um boato na igreja de Tessalônica que o Senhor Jesus já tinha voltado. Vocês vão ver que lá no capítulo 4 ele fala assim: olha, volte a trabalhar, quem não trabalha não come. Porque muita gente abandonou o seu emprego, porque Jesus já voltou. E Paulo está dizendo: olha, eu já falei, calma. Nem que. E o que aconteceu? Ele fala, uma suposta carta. Essas pessoas, para darem crédito na teoria delas, mandaram uma carta, como se fosse Paulo e os seus companheiros. Paulo falando: nós não mandamos carta. Calma que eu vou ensinar isso para vocês. Preste atenção, continua. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Portanto, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo que antes dele vir, haverá o ministério da apostasia. Nós estamos vendo o ministério da apostasia está acontecendo. Mas fala que virá o filho da perdição, o anticristo. Continua. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está vendo? Ele vai entrar no Santo dos Santos e se declarar Deus. Isso vai acontecer na metade da grande tribulação. Agora Paulo continua. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento. Para Paulo está dizendo assim, olha, existe uma coisa que está detendo ele. Continua. Para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, afastado. O Paulo está dizendo que tem alguma coisa que detém, e que esse anticristo, o filho da perdição, que se opõe a tudo que é Deus, mas que vai se declarar como Deus, ele só vai aparecer quando algo que o detém sair aqui da terra. O que é esse algo? A igreja no poder do Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo não pode ser. É a igreja. Então, por isso que nós acreditamos na teoria da pré-tribulação. Pré-tribulacionista. Continua. Olha o que esse homem vai fazer. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Continua? Até 11, né? Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Está vendo? Satanás vai dar poder para ele. Continua. Com todo o poder, com sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Está vendo, né, gente? Ele vai iludir muita gente, realizando maravilhas e prodígios do engano. É o que o anticristo vai fazer. Quando a gente estuda, a gente vai mostrar isso aqui também, o livro de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, daquela grande estátua. Ali mostra a sucessão dos 4 grandes impérios, para mostrar como a Bíblia é fantástica. Quando Nabucodonosor tem aquela visão, e
e que Daniel interpreta, tudo aquilo não era nem presente, ia ser futuro. Para a gente, quase tudo já aconteceu. Cabeça de ouro, Império Babilônico, que depois foi derrubado, e ele fala sobre o peito e os braços de prata. Porque peito e braço significa o Império Medo-Persa, porque é um império, mas composto de 2 reinos, os Medos e os Persas. Derrubaram o grande Império Babilônico, implantaram o Império Medo-Persa. Veio a barriga, ventre de ouro, Império Grego, Alexandre o Grande. Depois, quando ele morre, o Império Grego é fragmentado em 4 dinastias. E aí vem, aí a gente vai falar sobre isso. As pernas e os pés de barro e ferro. São as 2 fases do Império Romano. As pernas, que já aconteceram, o Império Romano fragmentou. Vai virar a segunda fase do Império Romano, que é a 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. Aí são os pés, que é uma mistura de ferro e barro. Daniel vai falar que é uma mistura de divino e humano. Outra coisa importante, os pés. Quantos dedos nós temos nos pés? 10. Vai falar dos 10 chifres de Daniel, 10 nações europeias, e vai eleger o anticristo. É a segunda fase do Império Romano. Vai acontecer. A gente vê isso em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4 da árvore, Daniel capítulo 8 dos animais, ele vê a questão dos animais, que é a sucessão dos 4 grandes impérios. Certo? Esse último aqui é o novo Império Romano, que vai falar também em Apocalipse, que está alicerçado em 7 colinas. Vocês vão ver que a Itália está lá. 7 colinas. E você verá que dentro da Itália tem um país que quase ninguém conhece, que é o Vaticano, que é o Estado eclesiástico. E lá as leis dentro do Vaticano é diferente da lei da Itália. Eu tive uma vez lá no lugar que a gente foi nas férias, ficamos assim, uns 4 dias. A pessoa começou com a bandeira, passou a bandeira lá e falou: essa aqui ninguém vai acertar. E realmente ninguém acertou. Que bandeira é essa? Do Vaticano. Rapaz, o Vaticano não é país. O Vaticano é um país. É um país. Olha aí, gente. Bom, vamos continuar. Aqui vocês estão vendo 2, 4, 6, 7. Primeira parte. Depois o 7 maior, né? A tribulação na terra. Então, na primeira parte da grande tribulação, surge o anticristo, que é um governante mundial. Ele vai estabelecer paz, principalmente com o povo de Israel, se iludindo o povo de Israel, que é o Messias. Ele vai receber apoio da igreja mundial, não a do propósito, tá, gente? Porque ele vai formar uma religião maior. Já está acontecendo, já. Mas lembra na época que veio a nova era, aquela coisa, a nova era, né? Essa religião mundial, a religião do Maitreya, do Anticristo, aquela coisa toda, né? Então tudo que era nova era, o pessoal não queria, né, gente? Até o crente não queria naquela padaria nova era ali, né? De vez em quando eu vou lá, né? Como fica assim, né? Cada coisa. Ó, Israel restabelece seus rituais no templo de Jerusalém. Eu vou querer comissão da nova era, né? Fazendo propaganda aqui. Bom, no segundo período da grande tribulação, o que vai acontecer? O anticristo se revela colocando sua imagem no Santo dos Santos, que é a imagem da besta, né? Ele domina a igreja mundial e exige ser adorado como Deus. Israel e os convertidos são perseguidos. Bom, agora nós vamos para as trombetas. 7 trombetas na segunda parte do Apocalipse. É Apocalipse capítulo 8 e 9. Deixem aberto aí, tá? As trombetas vão tocar. Bom, isso vai ser na segunda metade da grande tribulação. A primeira trombeta, haverá uma queima de 1/3 de toda a vegetação. Veja o versículo 7. Apocalipse 8, 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue.
e foram lançados à terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, gente, não é apenas o verde que foi queimado. Mas lembra que eu falei? As plantas são responsáveis por aquele fator chamado fotossíntese, de transformar o gás carbônico que a gente espera, que é um gás venoso, em oxigênio que é necessário para a nossa sobrevivência. Essas queimadas aí no Brasil a gente já está sentindo, né? Então imagine agora 1/3 de toda a vegetação do mundo ser totalmente destruída. E aí os palmeirenses vão gostar, né? Bom, a segunda trombeta, 1/3 do mar é atingido, versículo 8 e 9. A gente brinca com os palmeirenses, a origem dos palmeirenses está lá, quando Jesus expulsa o demônio dos gadarenos. Quando eles entraram? Os porcos. Os porcos tristes. Vocês são palmeirenses? Só são sorrindo, né, gente? Está chegando, já está chegando a guerra, né? Só ganhando, só 5-0. Vamos lá, 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Então veja que aqui as trombetas é sempre 1/3. Tá? Vegetação, mar, e agora vem os rios. 1/3 dos rios atingidos, muitos homens morrem. Mulheres também, tá? O início ficou contente, é só homem, não, tem mulher também é isso. Versículos 10 e 11. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Então alguma versão fala absinto, né? Isso, o meu tá absinto. Absinto. Dentro do Essa aqui é uma planta bem amarga, que eu falei que aqui no Brasil o que mais se aproxima é a planta chamada alosna, que é bem amarga, né? E a cabeça veio, vai cair, vai poluir os rios e 1/3 de tudo vai ser destruído. E aí vem a quarta trombeta e vai acontecer cataclismas astronômicos em 1/3 dos astros celestes. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 delas escureceu, e 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Tá vendo? É um eclipse parcial, 1/3. Eu falo que quem gosta disso aí é o PT, né? Que eles falam que são religiosos, né? Que tudo que eles entendem, eles levam 1/3. Né? Levam 1/3. E aí toca-se a quinta trombeta, gente, que aí a Bíblia fala que é o primeiro ai. A Bíblia fala sobre 3 ais. Esse primeiro ai é o tormento sobre os homens. Versículos 1 a 11 do capítulo 9. Preste atenção nesse capítulo 9, a descrição que dá. E nós temos uma tese que vai ser defendida aí depois, né? Testemunhos altamente periculosos. Vamos lá, Apocalipse 9, do 1 a 11. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saíram do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procuravam a morte, mas não encontrarão. Procurarão a morte, mas não encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas.
Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. E as suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando corriam para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os escorpiões, e era como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que tomava conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Isso quer dizer o destruidor. Está vendo, gente? Ele descreve isso de uma forma assustadora. Parece filme de terror, né? Parece uma mistura de Freddy Krueger com Jason. Mas veja, ele está falando sobre gafanhotos e escorpiões. Mas veja, gafanhoto só destrói verde, não vai destruir nada de verde. Fala que eles têm um rei. O provérbio fala que gafanhoto não tem rei. Mas fala que eles têm esse rei e que vem do abismo, do inferno. E que o nome desse rei aí, em hebraico, é Apolion ou Abaddon, que é o destruidor. Quem é o destruidor? Então nós acreditamos que esses seres que João descreve são demônios altamente perigosos. Nós vamos ver na próxima aula, que o tempo já foi, nós vamos mostrar um pouco quem são esses demônios. Judas, e Pedro fala que Deus reservou em cadeias demônios que serão soltos no dia da destruição, Pai. Esses demônios vão fazer mal para os homens que têm a marca da besta durante 5 meses. Eles vão pedir a morte não veio. Então, a hora que vem, se prepare que eu vou trazer muita heresia para você. Mas essa é a quinta trombeta, que é o primeiro alho. Mas temos ainda a sexta trombeta, gente. Vai se juntar depois, ó. Primeiro eles são atormentados durante 5 meses. Quando eles pensam que acabou, virá um exército de 200 bilhões de demônios. Apocalipse 9, do 13 a 21, que vai matar 1/3 dos homens. E mulheres também, então isso. Vamos lá, versículo 13 a 21 de Apocalipse 9, e a gente acaba por aqui. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das portas do altar de ouro, que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinha este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavaleiros parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essa praga, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Está vendo? Junta-se depois desses demônios que são soltos, que atormentam os homens durante 5 meses, vem 200 milhões de demônios que destroem 1/3 de toda a humanidade. Essa é a sexta trombeta. Pastor, Aí vem a sétima, só para terminar aqui.
que haverá grandes vozes e lâmpagos, trovões, terremotos e saivadas. Apocalipse 11, do 15 a 19. Segura um pouco aí, Danilo. Leia o versículo 15 a 19. Aí eu já respondo. Eu já ouço primeiro para responder. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, gente, essas trombetas aí, na segunda metade da grande tribulação, Deus está começando a dizimar a humanidade. Um terço de tudo é destruído. Depois viram as taças que destruirão o restante. Fala, Danilo. Aqui tem uma pergunta desses demônios que estão aprisionados. Eles estão aprisionados aqui, Não. no planeta. Não. Nós vamos fazer isso a semana que vem. Temos todos esses textos aqui para provar essa tese, que para muitos é uma heresia. Esses demônios, nós temos 4 palavras gregas para inferno: Hades e Seol, certo? Temos Tártaro e Geena. Hoje, os demônios e quem morre sem Cristo está lá em uma espécie de pré-inferno, Hades e Seol. Tártaro são esses demônios altamente perigosos que estão presos e que serão soltos aí na 5ª e na 6ª trombeta, né? Para causar esse dano. Estão presos aonde? No abismo? É uma espécie de abismo, são cadeias, é uma espécie de inferno. É uma espécie de, como eu falo, de pré-inferno. São regiões celestiais. Você vai ver que Pedro fala que quando Jesus ressuscita, ele vai pregar para esses espíritos em cadeias. Uma espécie de inferno. Desceu aos lugares baixos do inferno. Depois disso, quando acontecer, vai o Geena, que vai ser lançado a besta, o falso profeta, o diabo e todos os seus anjos do Geena, que significa fogo eterno. Nós vamos explicar essa hora que vem, tá? Para trazer essa tese aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Estão por aí.